Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos corrigir os nossos exercícios de sondagem, ok? Então eu enviei 10 questões para vocês e nós vamos corrigir agora os nossos exercícios de sondagem, né? A número 1, eu coloquei o seguinte: explique os dois movimentos executados pela Terra, né? Nós sabemos que a Terra executa dois movimentos. Um que ela exerce em torno do seu próprio eixo e o outro que ela faz, né, ao redor do Sol, né? Então, o movimento de rotação é o movimento que a Terra exerce ao redor do seu próprio eixo. E esse movimento de rotação, ele tem a duração de 24 horas. É o tempo que ela leva para dar a volta no seu próprio eixo, ok? Observem aí só, tá? Agora, o de translação, movimento de translação. Esse movimento de translação, esse que tá aí, tá? Esse movimento de translação é o movimento que a Terra exerce ao redor do Sol. E esse movimento, gente, ele tem a duração de 365 dias mais 6 horas. É por causa dele que nós temos aí as estações do ano, né? Ok? Tudo bem? Bom, segunda questão. Eu coloquei aí uma imagem e botei aí para vocês o que são paralelos e o que são meridianos, né? Vamos lá. O que são os paralelos? Olha aí, né? Os paralelos são aquelas linhas imaginárias, tá? Que cruzam o globo no sentido leste-oeste, ok? Enquanto que os meridianos são linhas imaginárias que cruzam o globo no sentido norte-sul. Por quê? Os paralelos, nós temos que pensar assim, principal paralelo qual é? A linha do Equador, né? Os meridianos, qual é o principal meridiano? Vamos lá, meridiano de Greenwich. Então, meridiano vertical, paralelos horizontais, tá? Os paralelos. Aí, a terceira questão, nós temos aí, quais são os principais paralelos? Olha aí na imagem, né? Isso é muito fácil, tá? Nós temos Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Esses são os principais paralelos que nós temos, né? Aí nós temos aí a quarta questão. A quarta questão, nós falamos aí sobre os recursos naturais. Esses recursos naturais, para vocês me falarem a diferença dos recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis, né? Então, eu coloquei aí o seguinte, nós temos lá, os recursos naturais renováveis são elementos da natureza, e esses elementos na natureza, se a gente utilizar muito esses elementos, se a gente utilizar muito, mas também corretamente, tá? Então, são os elementos que, se a gente utilizar corretamente, eles se renovam rapidamente. Tá? Eles vão se renovar rapidamente de forma natural ou também pela ação humana, como por exemplo, a água, o sol, né? O vento, a vegetação, os animais, ok? E os recursos naturais não renováveis, né? Esses recursos naturais não renováveis são aqueles elementos da natureza também, tá? Que não se renovam ou tem um processo de renovação muito lento, levando até milhares de anos para poder se recuperar. Vamos dar um exemplo aí, o petróleo, o carvão, o gás natural, tá? Os minérios em geral, quer dizer, como por exemplo, o ferro, o urânio, tá? E vários outros. Então, os recursos naturais não renováveis, tá? Nós precisamos saber também utilizar esses recursos, porque a renovação deles é muito lenta, tá? Levando até milhares de anos para poder se recuperar, ok?
Agora vamos à quinta questão. A quinta questão eu pedi o seguinte: o que é biosfera, né? Nós falamos do subsistema da Terra e a biosfera é justamente o subsistema que nós falamos da atmosfera, nós falamos da hidrosfera, né? Da biosfera mesmo e também da litosfera. E a biosfera é justamente o subsistema que representa a vida, tá? É o conjunto de todas as partes do planeta Terra, onde existe, tá? Ou pode existir vida, né? E que abrange a litosfera, que abrange a hidrosfera e a atmosfera, tá? Então, a biosfera, ela abrange a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, ok? Certo? Então, vamos continuar aí, tá? Tá dando para entender? Então, tá legal. Então, vamos continuar aí, né? Número 6. Bem, a número 6, eu pedi o seguinte: explique por que existe o horário de verão, né? Por que o horário de verão foi extinto do território brasileiro? Tudo bem, então olha só. O horário de verão, ele foi criado, aquele horário que na nossa região, por exemplo, a gente tinha 1 hora a mais, não é? Tinha que aumentar o nosso relógio. Só que o objetivo desse horário de verão ele foi criado para quê? Para que houvesse uma economia de energia, né? Só que eles viram que isso não estava compensando, quer dizer, o objetivo deles já não estava mais, né? O objetivo que eles queriam, que era a redução de energia, o objetivo de redução de consumo já não estava mais sendo alcançado. Então, por esse motivo, eles resolveram acabar com esse horário de verão, o que também, né, causava um certo transtorno na vida da gente, né? Porque a gente já tinha que se adaptar ao horário novo, depois voltar, né? Atrasar o relógio quando terminava, a gente tinha que se adaptar novamente, né? Bom, número 7. Número 7 está assim: um empresário do Acre com uma viagem marcada às 6 horas para o Rio Grande do Sul, o percurso tem duração de 7 horas e 30 minutos, considerando o horário do Rio Grande do Sul, relate que hora o empresário desembarcará. Bem, a gente tem que pensar o seguinte: o Acre está localizado no fuso horário -5, mas isso não quer dizer que tem menos 5 horas não, tá? Ele está localizado no fuso horário -5. Olha o mapa aí para vocês observarem. Tá? Quer dizer, o Acre, ele possui 2 horas a menos com relação ao Rio Grande do Sul. Isso porque o Rio Grande do Sul, né, ele está no fuso horário -3, tá? Então, para eu chegar no fuso horário -5, eu estou indo para oeste. Se eu estou indo para oeste, eu vou diminuir, né? E se eu estou indo para leste, se eu estou indo do Acre para o Rio Grande do Sul, que está no fuso horário -3, eu vou aumentar as horas, tá? Então, o que acontece? O Rio Grande do Sul está no fuso horário -3. Quer dizer, então, quando ele embarcar às 6 horas no Acre, no Rio Grande do Sul, não são 6 horas, e sim 8 horas, né? Então, mas aí eu tenho que somar o tempo de viagem, tá? Então, eu vou somar 8 horas mais 7 horas e 30 minutos. 8 mais 7 e 30 vai dar o quê? 15 e 30, não é? Então, ele chegará ao Rio Grande do Sul às 15 horas e 30 minutos, tá? Então, do Acre para o Rio Grande do Sul, se no Acre são 6 horas, no Rio Grande do Sul são 8, tá? Então, eu tenho que pensar no Rio Grande do Sul. Ele, 8 horas mais 7 horas e 30 minutos, 15 horas e 30 minutos, ok? É fácil, não é difícil. Se eu vou para oeste, eu vou diminuir as horas. Se eu vou para leste, eu vou aumentar as horas. Não quer dizer que se eu estou no fuso horário -2, vou para o fuso horário -3, aí eu vou diminuir, né?
Se eu saio do -3, vou para o -2, eu vou aumentar, tá? Se eu vou para leste, eu aumento. Se eu vou para oeste, se eu volto para oeste, eu diminuo as horas, tá? Aí tá assim, 8. O ser humano tem a capacidade de transformar profundamente a Terra. Indique e explique as ações por meio das quais o ser humano pode alterar negativamente o meio ambiente, né? Então, olha só, gente, o que pode fazer isso? O que pode prejudicar, né? Por exemplo, a exploração dos recursos naturais, a industrialização, o descarte irregular de resíduos. Esses exemplos, o que eles vão fazer? Eles vão provocar, por exemplo, desgaste do solo, poluição dos rios, dos mares, tá? A própria poluição do ar, né? Então, isso daí, quer dizer, vai prejudicar todo o ambiente, ok? Aí a número 9, vamos a número 9. O que são fusos horários e como eles são divididos? Bem, gente, os fusos horários são, na verdade, ele é um sistema, né? E esse sistema de fuso horário, ele foi criado com o objetivo de regulamentar as horas do planeta, tá? Regulamentar as horas para facilitar o quê? Para facilitar as relações entre os lugares, entre os meios de comunicação, entre os transportes de mercadorias, as viagens e todas as relações humanas estabelecidas no planeta, tá? Quer dizer, é por isso que foi criado o fuso horário, ok? Para poder haver, na verdade, uma relação boa entre todos, para todos se comunicarem na hora certa, né? E foi estabelecido que a Terra deveria ser dividida em 24 fusos, tá? Já que o movimento de rotação demora 24 horas, né, para poder acontecer. Assim, cada fuso equivale a 1 hora, né? Como a Terra é uma circunferência e para dar uma volta inteira ao redor do seu eixo, ela deve girar 360 graus, tá? O que foi definido? Foi definido o seguinte: 360 graus devem ser divididos por 24 horas, tá? Logo, cada fuso, ele equivale a 15 graus de longitude, tá? Totalizando 180 graus leste e 180 graus oeste, ok? Então, para oeste nós temos 180 graus, para leste 180 graus, certo? 10. O que são as coordenadas geográficas, né? Olha, nós falamos sobre isso em relação às coordenadas geográficas, que são pontos formados a partir do encontro dos paralelos e meridianos, que são as linhas imaginárias que nós falamos, né? Olha aí só, tá? Então, essas linhas imaginárias que cruzam o globo terrestre são os paralelos e os meridianos, tá? E essas linhas foram criadas com a função de facilitar a orientação e a localização de pontos sobre a superfície terrestre, né? Os aviões, né? Lembra que nós falamos dos aviões? Então, fica fácil para eles. Tá bom, gente? Olha, na salinha nós vamos tirar nossas dúvidas, ok? Obrigada.